Fomos batizados de um único Espírito para formar um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Olá, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse canal, que a paz do Senhor reine em nossas vidas, hoje e sempre, e que o bom Deus nos abençoe, nos guarde e nos conduza durante todo este dia. Vamos estar meditando hoje a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, do 12 ao 30. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas muitos membros. Se o pé disser, eu não sou mão, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de pertencer ao corpo. E se o ouvido disser, eu não sou olho, portanto não pertence ao corpo, nem por isso deixará de pertencer ao corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olho? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs os membros a cada um deles no corpo, como quis. Se houvesse apenas um membro, onde estaria o corpo? Há muitos membros, e no entanto um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de ti, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de ti. Antes, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são muito mais necessários do que se pensa. Também os membros que consideramos menos honrosos, a este nós cercamos com mais honra. E os que temos por menos decentes, nós os tratamos com mais decência. Os que nós consideramos decentes não precisamos de cuidado especial, mas Deus, quando formou o corpo, deu maior atenção e cuidado ao que nele é tido como menos honroso, para que não haja divisão de corpo, e assim os membros zelem igualmente uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Vós todos juntos sois o corpo de Cristo, e individualmente sois membros desse corpo. E na igreja Deus colocou em primeiro lugar os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os que têm o dom e a missão de ensinar, depois outras pessoas com dons diversos, a saber, dom de milagres, dom de curas, dom para obras de misericórdia, dom de governo e direção, dom de línguas. Acaso todos são apóstolos, todos são profetas, todos ensinam, todos realizam milagres? Todos têm o dom das curas? Todos falam em línguas? Todos as interpretam? Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, aqui nessa primeira carta aos Coríntios, Paulo vem mostrar que tem que haver uma comunhão entre os membros de uma comunidade. Cada um de nós faz a parte que lhe foi ordenada. Cada um de nós faz a parte que foi instituída e dada por Deus a cada um de nós. Assim como as mãos não podem desempenhar as funções dos pés e nem os olhos dos ouvidos, assim somos nós. Nós devemos desempenhar as funções que nos foi confiado como membros do corpo místico de Cristo. E devemos dispor desses dons no meio que vivemos. Se recebemos o dom da palavra, devemos falar. Se recebemos o dom de servir, devemos servir. Se recebemos o dom de aconselhar, devemos aconselhar. Tudo conforme o que Deus nos deu. Se temos o dom de línguas, devemos orar em línguas para inflamar o coração daqueles que nos rodeiam. Quando fizermos orações, que possamos fazer oração por todo o corpo místico de Cristo,
por todos aqueles que pertencem a Nosso Senhor. E assim como no corpo há membros que achamos menos importantes, mas todos os membros têm sua função. E todos nós devemos realizar a missão que nos foi dada em Cristo Jesus. Não devemos nos sentir maior ou menor do que ninguém. Cada um apenas deve desempenhar a sua função a que foi confiada. Embora vejamos que algumas pessoas aparecem mais do que outros, mas para Deus isso não tem importância, porque todos nós seremos cobrados com o que nos foi dado. Se a nossa missão é apenas lavar prato ou colher numa cozinha, que façamos isso para a honra e glória do Senhor. Ou se a nossa função é falar, que possamos falar com ousadia para enriquecer o corpo de Deus. Assim, meus irmãos, Paulo nos aconselha a cada um desempenhar suas funções e tentar ser o mais humilde possível. Não desprezar ninguém e não se sentir maior do que ninguém. Não olhar para pessoas com olhares maiores ou menores. Apenas olhar para cada um como filho de Deus e orar a Deus para que cada um de nós desempenhe os nossos papéis em nossas vidas. Se você gostou desse vídeo e ficou até aqui, curta e compartilhe para que chegue a mais pessoas. Que o bom Deus nos abençoe, nos guarde e nos conduza durante todo este dia. E que Jesus Cristo seja sempre louvado e o demônio acorrentado. Amém.